Bom, e agora vamos falar de mercado imobiliário, que aliás está um pouco complicado em Uberlândia, né? Não é que não tem, não, o imóvel tem. Se é novo, são mais caros. Mas é sempre uma dorzinha de cabeça, não é? Pois é, olha só, comprar um imóvel ou alugar imóvel em Uberlândia não é tarefa fácil, porque tem opções, mas os mais novos são muito caros, os mais antigos têm muita coisa para ser consertada. Em alguns bairros a situação, Alex, beira o desrespeito. Tamanho preço. Quem quer alugar ou comprar tem que andar muito. E às vezes, mesmo encontrando, fica difícil de sair 100% satisfeito. Quando precisou alugar um novo apartamento, Natália se espantou com a quantidade de ofertas. A gente deve ter visto em torno de 30 imóveis, né? A gente ficou uma semana praticamente, né, procurando imóveis porque a gente estava com urgência de mudança. Mas logo descobriu que qualidade e preço não andam juntos. Quando a gente achava um imóvel que cabia no nosso orçamento, ele era um imóvel velho, era um imóvel que não tinha condições, né, para morar. E os outros, a maioria, né, que a gente procurou, era um preço que não cabia no nosso orçamento. Dono de imobiliária, no ramo há 25 anos, Ronaldo percebeu que apartamentos realmente estão sobrando. Hoje o cliente tem mais opções, tem mais ofertas, mas o preço da locação permanece ainda estável. O de venda, sim, a gente está sentindo que houve uma procura, a procura está menor, então, quer dizer, estão sentindo algumas consultoras, alguns proprietários de apartamentos estão baixando os preços na faixa de uns 10%. O setor já esteve em um momento melhor. O boom nos últimos 4 anos parece que passou. Uma explicação pode ser o crédito. Hoje estão exigindo uma entrada maior, estão um vigor no crédito, uma análise de crédito mais apurado. Então, a gente sentiu essa dificuldade dos nossos clientes na aquisição do imóvel novo, mais vigor no cadastro. O Secov confirma, em Uberlândia hoje, há mais oferta que procura. Mas ao contrário do que acontece em outros setores, isso não é garantia de que os preços vão diminuir. A localização, a vontade dos proprietários interfere nos valores das locações, explica o vice-presidente do Secov. E há uma briga pelos melhores. Os imóveis que são bons, que estão bem localizados, que estão bem conservados, eles estão em falta. Os proprietários não baixam os seus valores temendo uma locação longa e com o tempo ele perder muito. Então ele quer começar com um valor mais alto para, com a inflação e tudo mais, ele não ficar em valor tão defasado ao longo do tempo. Quanto às vendas, os lançamentos diminuíram. Entender melhor esse mercado vai ficar mais fácil a partir de abril, quando o estudo será feito para conhecer a realidade de Uberlândia. Queremos saber quantos apartamentos nós temos em oferta, de 1, 2, 3 quartos, quais os bairros têm mais, quais os preços que estão girando, qual a velocidade de venda. E isso até para balizar as consultoras e ao mercado onde está faltando imóvel e onde está sobrando imóvel, para que dê um equilíbrio na oferta e na procura. Mas será que é possível chegar a um equilíbrio? Porque, ao contrário de tantos setores, a lei da oferta e procura não vale para o setor imobiliário. Aqui no estúdio com a gente está o economista Leonardo Baldez. Bem, Leonardo, vimos aí um tipo de uma confusão, né? Por que essa lei não vale para o setor Pelo menos imobiliário? a impressão que a gente tem é essa, né? Alex, Fernanda, vale sim, mas porque o mercado imobiliário ele tem algumas particularidades. Dependendo do nicho, como foi falado na reportagem, aquela região onde é uma região onde todo mundo quer, ali você vai ter um imóvel que, às vezes, menor acabado, não tão bem acabado, com valor mais alto, justamente porque a demanda é mais alta. O contrário, você pode ter regiões onde a demanda é menor e pode ter um imóvel muito mais ou menos e o preço está lá embaixo, ou muito bom e o preço não é tão caro igual aquele imóvel que está numa localização mais privilegiada. Quando a gente analisa o mercado imobiliário como um todo, você tem essa percepção que não vale, mas quando você analisa ele por nicho, por faixa de preço, essa questão muda. Agora, nós tivemos uma mudança no mercado imobiliário muito grande nos últimos tempos. A impressão de quem fala hoje que imóvel é mau negócio, apanha na rua. Por quê? Cresceu muito de preço nos últimos 4 anos. Mas a gente for pegar uma questão histórica, quem investiu em imóvel nos anos 2000, até praticamente 2004, 2005, 2007, por aí,
a valorização foi quase nula. Então, valorizou-se tudo de última hora. Então, foi corrigido. Não quer dizer que daqui para frente a valorização vai ser o mesmo tanto. O que foi responsável por isso? O crédito, que abriu-se programas como Minha Casa Minha Vida, a queda da taxa de juros. E é importante salientar que com o aumento da Selic não está afetando ainda o mercado de crédito imobiliário. Ainda é bom negócio, a gente tem taxas de juros próxima a 0,6% ao mês, a 0,5%, no Minha Casa Minha Vida, até menos que isso, para financiar a casa. Nós estamos falando do mercado imobiliário e esse ano é um ano de muitas especulações, principalmente porque falam que se for comprar é melhor esperar depois da Copa, porque vem alguma crise por aí, porque a situação está complicada. Falando do lado econômico, há alguma previsão com relação a esse sentido ou nesse momento ainda dá para se comprar? Sim. Veja bem, de todas as análises macroeconômicas que a gente faz, um setor que o governo investiu muito é da construção civil e de todos os subsídios que deram é o que foi de melhor resultado. Gerou emprego e renda, é um financiamento subsidiado, mas que é um produto bom para os bancos, né? Então a gente acredita que isso não vai mudar, essa tendência vai continuar. Uma questão que pode acontecer é preços balizarem, caírem um pouco de acordo com a oferta e demanda. E como que a gente faz, que é o grande norte da pergunta, alugar ou comprar? Qual que é a melhor hora? E com essa mudança dos 20% de entrada, que eram 10%, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer para eu não ter problema com as minhas finanças, né? Às vezes, o correto é a pessoa organizar um pouco, separar um pouquinho de dinheiro para dar entrada. Normalmente, ninguém tem isso. Dá entrada como fundo de garantia e como os bancos aceitam também rendas informais, às vezes acaba mentindo numa renda que não existe e praticamente... Para conseguir a abertura de crédito. Para conseguir. E agora, mais ainda, porque ele tinha que dar 10% de entrada. Aquele apartamento que custava 200 mil, em vez de dar 20 mil, ele tem que dar 40 mil. Esses apartamentos vão ficar todos sem vender, porque o cara não tem 40 mil a classe média, porque o brasileiro não sabe poupar. Aí o que ele faz? Ele mente, arruma um decore, arruma alguma coisa, depois não dá conta de pagar a prestação. Tem que chegar em torno de 30% da sua renda mensal. É assim que é feito o cálculo e aí, nesse momento, a pessoa tem que ter a paciência e falar assim, o melhor para mim agora não é comprar, não tem nem entrada, o melhor para mim é alugar. E quando você vai locar, você vai conseguir morar numa casa melhor, pagando menos, porque a rentabilidade média dos imóveis domésticos é menos de 0,5%. É menos do que você paga de juros. Essa questão, Léo, tem uma questão, desculpe interromper, mas aproveitando essa deixa que você deu, uma vez você esteve aqui e disse que tem épocas que é melhor morar de aluguel e economizar para depois comprar, e às vezes não. Nós estamos numa época que é melhor alugar ou comprar, devido a essa taxa aí de subir para 20% do valor. Tá, depende da fase de vida da pessoa. Se a pessoa tem o valor da entrada, ou tem condição de dispor sem atrapalhar a renda dela, e que a prestação fique dentro do limite da renda real dela, com a taxa de juros mais baixa, comprar o imóvel, se você encontrar um bom imóvel num bom preço, vale a pena porque ao longo do tempo o imóvel, que para a gente economista, é uma reserva de valor. Ela pode aumentar o valor ao longo do tempo e corrigir inclusive os juros que você está pagando. Agora, se ela não tem essa condição, vale a pena ela morar de aluguel e vai morar às vezes pagando um salário mínimo de aluguel, menos que isso, juntar um pouquinho do dinheiro para poder dar entrada e depois fazer o plano para frente. Acho que o bacana para a gente finalizar, claro que todo mundo tem essa cultura já de que aluguel é jogar dinheiro fora, mas você está pagando por um período para morar naquele lugar até você conseguir comprar um, né? Essa cultura de estar jogando dinheiro fora é que dificulta um pouco. O brasileiro ele tem uma visão errada quando você fala em locação. Porque, no limite, a gente nunca pegou dinheiro emprestado. Mas o que são as taxas de juros? É o aluguel do dinheiro. Você está pagando para o banco para usar o dinheiro dele. Normalmente, às vezes, você não faz conta e paga um aluguel do dinheiro mais caro do que o aluguel do imóvel. Uma casa que vale, às vezes, 200 mil reais, você está pagando 500 reais, 700 reais de aluguel, 800 reais de aluguel. Menos de 1%, menos de 0,5%. Quando você vai pegar o dinheiro emprestado, você paga mais de 1%. E aí, ou seja, você está com a escritura com o seu nome hipotecada para o banco para falar que é dono e pagando o dobro do que você poderia pagar morando de aluguel e ter na sua reserva para depois fazer a entrada no momento adequado. É uma visão que só os economistas têm, né, Fernanda? O importante é não se atropelar. Obrigada, viu, Obrigado, Léo, Leonardo, pela entrevista.